Só Vitória? NAD, Nova Assembleia de Deus em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha. Pastor Mauro Muniz, professor Miguel, Só Vitória. Da foto que está aqui. Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É o tema do nosso trimestre da lição que estamos estudando na Epístola aos Efésios, que nós estamos dando início neste momento. Nesta lição, estaremos estudando a lição número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tópico 1, estaremos estudando edifício espiritual. Tópico 2, o fundamento, apóstolos e profetas. Tópico 3, edificados para a morada de Deus. Texto áureo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Pois bem, meus amados irmãos, o comentarista da lição nesse trimestre, nosso pastor, conferencista, a maravilha de Deus, ele vem nos comentando aqui na epístola de Paulo aos Efésios, nosso texto áureo, nosso texto de ouro, o texto principal do estudo da nossa lição nesta hora. Ele vem nos falando que Jesus Cristo é a pedra principal, que é a pedra de esquina, que nós vamos estar estudando isso tudo ao longo da nossa lição. Por que Jesus Cristo fez essa comparação, ou ele mesmo fez, outras pessoas fizeram, como Cristo como a pedra principal, a pedra de esquina. Então, nós somos fundados, somos firmados no fundamento que é Jesus Cristo e também com base nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, que é o título desta lição nesta hora, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja que está edificada por meio dos ensinos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nesta verdade prática, eu aprendo que Cristo, como sendo a pedra basilar, a pedra base, a pedra principal, ao qual a sua igreja está edificada, a igreja como um sólido edifício, e nós sabemos, não precisamos nem ser pedreiro para saber que a parte mais importante de uma casa é o fundamento, é a base dela, de onde ela está edificada. Então, está edificada no meio dos ensinos dos apóstolos e dos profetas. Então, Jesus Cristo veio como firme fundamento, fez a sua igreja, é Ele que mantém, é Ele que sustenta a sua igreja como a base de tudo. E esta base também tem a ver também com o ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Agora estaremos vendo a nossa leitura bíblica em classe, que nós não vamos ler para nós ganharmos tempo, que está em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, e Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. O objetivo geral que nós temos que atingir ao final desta aula: ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Pois bem, Jesus Cristo, como nós já temos falado
aqui neste momento, ele é a base, ele é o fundamento, ele é a coisa principal que mantém, que sustém a verdade bíblica, a verdade da igreja de pé. E é esta verdade ao qual nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Então, é o ensinamento que Jesus Cristo deu e passou para os discípulos, esses discípulos que eram também os apóstolos, eles têm alicerçado, nós somos alicerçados, nós temos como base todos os ensinamentos que Jesus Cristo deu para os discípulos, para os profetas. E tudo isso, Jesus Cristo se torna a cabeça de esquina, a pedra principal que nós vamos estar estudando nesta hora. O que vem a ser isso? Jesus Cristo, a cabeça principal, a pedra principal, a pedra de esquina. Nós vamos estar estudando isso tudo nesta hora. Introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção, a pedra angular. Desse edifício é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Assim há um propósito divino de que sejamos templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Pois bem, o comentarista aqui, eu destaquei aqui e achei muito interessante ele nos falar novamente que a igreja está formada como se fosse um forte e firme edifício. E essa edificação, esse edifício, nós vamos ver lá mais para o futuro o porquê de Jesus Cristo ter comparado essas coisas e não. Jesus Cristo, ele é a pedra principal, é ele que mantém a sua igreja, é ele que sustenta a sua igreja, é ele que está à frente da sua igreja. No tópico 1, estaremos estudando o edifício espiritual. O ponto 1, o santuário judeu. Ponto 2, o santuário cristão. Ponto 3, a pedra angular. Ponto 4, Cristo, a pedra principal. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais e um novo conceito de santuário é apresentado. Pois bem, o que o comentarista aqui da nossa lição está nos falando? Ele está nos dizendo que lá na época dos judeus, nós já tivemos estudando que havia uma divergência muito grande entre judeus e gentios, que éramos nós antes de nos convertermos a Cristo. Quando nós nos convertemos, passamos da condição de gentio para a igreja do Senhor Jesus Cristo, havia inimizade muito grande. E o santuário judeu, que era lá em Israel, já tinha um problema muito grande que aumentava a inimizade, que eles não permitiam nem ao menos os gentios entrarem nele, só tinham acesso até o pátio, o pátio externo. Então, eles não tinham acesso a esse templo. Então, mas Jesus Cristo aboliu as leis cerimoniais, nos implementando, nos colocando num novo conceito de santuário, que nós vamos passar a estudar, porque no próximo tópico nós já vamos estudar sobre o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados ao edifício onde Deus habita em espírito. Reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus e os gentios tornam-se templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas, em um edifício espiritual. Pois bem, o que o comentarista aqui está nos falando? Ele está nos falando que nós que pertencemos a Jesus Cristo somos comparados a um edifício. Nós já temos comentado isso nesta hora. E, além do mais, ele nos diz que quando está escrito lá na palavra dele que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas,
Isso daí é para nós agora entendermos o porquê, porque ele realmente não iria habitar em um templo feito por mãos humanas, seja um templo judeu, seja um templo no Brasil, seja um templo em qualquer lugar, mas ele habitaria em nossos corações, que são a igreja do Senhor Jesus Cristo, pedras vivas ao qual formamos um edifício sólido que cresce com base e na sustentação do Senhor Jesus Cristo no testemunho dos profetas e dos apóstolos. No ponto 3, estaremos estudando a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Em Jerusalém, foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando, explicando agora por que da questão da pedra angular. Nós vamos até ver na frente a questão de uma foto de uma pedra, como é que seria uma pedra angular, que nós às vezes não temos muita noção, porque era algo antigo. Então, nas construções antigas, era requerida essa pedra. Essa pedra era a pedra fundamental, a pedra principal, era a pedra que estava sustentando toda a edificação. Inclusive, o comentarista aqui nos fala que em Jerusalém foi achado um monolito de 12 metros de comprimento, bastante grande. Só para os irmãos terem uma ideia, é cerca de um prédio de quatro andares. Era o tamanho dessa pedra que formava, que fundava e que segurava e que tinha que sustentar todo o alicerce da edificação. No ponto número 4, estaremos estudando Cristo, a pedra principal. A edificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça da esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando que Cristo é a pedra principal. E Cristo, como a pedra principal, esta que, como está escrito lá na palavra, que ele mesmo falou, a pedra que vós registraste, a pedra que foi registrada, ela se tornou cabeça de esquina, que é a pedra principal, que é a pedra angular, que é a pedra que sustenta toda uma edificação. Jesus Cristo mesmo afirmou e disse que ele era esta pedra. O homem prudente, aí ele está nos falando aqui também, um comentarista, sobre a questão de fundamento, de base, de princípios. Quando nós vemos lá, escrito lá na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, ele nos diz que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando da questão do homem prudente. O homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Eu acho que ninguém em sã consciência vai edificar a sua casa sobre a areia, como diz lá na palavra de Deus, porque vai ser um homem que quando vai bater os ventos, bater os mares, ou as tempestades, ou algo desse tipo, aquela casa vai ser homem. Então, do jeito que nós já tínhamos falado desde o início, assim como Cristo é a parte e a coisa principal para nós na igreja, assim também no seio da no edificação, prédio também tem que ter a coisa principal que sustenta todo ele, que é a sua edificação, que é o seu edifício. Então, quando nós vemos isso tudo, nós entendemos o que é que Cristo quis dizer, como ele sendo a pedra principal, o fundamento, e com base também no ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Neste tópico, agora, estaremos estudando sobre o fundamento, tópico número 2, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O conceito, ponto 1, estaremos estudando o conceito de apóstolos, no ponto 2, a doutrina do apóstolo, e no ponto 3, o testemunho dos profetas. Pois bem, vamos então ao ponto 1, o conceito de apóstolo. Qual o conceito de apóstolo que o comentarista aqui está nos ensinando?
O apostolado é centrado na missão de Cristo, que foi enviada para ser o Salvador do mundo nos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Também os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. Pois bem, o que ele está nos falando? O que vem com o céu com o conceito? O que é o ensinamento? O que nós aprendemos ser o princípio de um apóstolo? O apóstolo é aquele que é enviado com uma missão especial, a missão de Cristo para o mundo. E nos evangelhos que nós vemos, os sinóticos que foram mencionados aqui na lição, Mateus, Marcos e Lucas, o termo se refere aos 12, que foram testemunhas oculares no ministério, morte e ressurreição. Foram também comissionados por Cristo. Paulo, que é um dos que veio depois dos 12, ele diz que por derradeiro Jesus Cristo também apareceu para ele. Então ele é a testemunha ocular também para poder se dizer e que nós sabemos que é um apóstolo também, o apóstolo Paulo. No próximo slide, nós estaremos estudando a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada no alicerce. Igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. O que o comentarista aqui está nos falando? Ele está nos falando que o que constitui o fundamento da igreja ele não pode ser mudado, ele não pode ser alterado. As doutrinas que são ensinadas, elas não podem ser mexidas, assim como uma pedra angular numa edificação não podia ser mexida. Se ela fosse mexida, aquela edificação tinha tendência de ruir, porque tudo estava sustentado nela. Então, assim como nós não podíamos mexer numa pedra angular antigamente, nós não podemos também mexer nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos do apóstolo, que nós teremos a tendência de cairmos também, mas que Deus nos guarde deste mal. E Jesus Cristo disse também, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Está escrito na palavra de Deus. No ponto de número 3, nós estaremos estudando o testemunho dos profetas. A ordem da frase em Efésios, capítulo 2, versículo 20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja, e não os do Antigo Testamento. Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa. Foi velado pelo Espírito dos profetas no Novo Testamento. Pois bem, o que ele está nos falando aqui sobre a questão do testemunho dos apóstolos? Primeira coisa que eu aprendo aqui, que o comentarista nos ensina, é que apóstolos e profetas tem uma ordem aqui, que ele coloca apóstolos e profetas, levando-nos a crer que esses profetas não eram os profetas que vieram antes de Jesus, profetas do Antigo Testamento, mas eram profetas já do Novo Testamento. E ele começa a falar aqui, Paulo, sobre mistérios que estiveram ocultos, de que os gentios de igual posição. Ou seja, nós, os gentios, já estávamos no plano de Deus, como nós já temos afirmado há algum tempo atrás, que nós também estávamos no plano de Deus para com essas coisas todas. Então, afinal de contas, nós criamos nisso e está escrito isto na palavra de Deus. Quando nós vemos aqui, vamos abrir aqui a palavra de Deus e vamos ler o que está escrito acerca principalmente deste assunto. Quando nós vemos aqui, lá na palavra de Deus, assim os profetas testamentaram que falaram inspirados pelo Espírito Santo, segundo a Pedro 1,21. Perfazem o alicerce da igreja de Cristo, porque quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual em outros séculos não foi manifesto aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo ministério aos seus santos profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo. Eu vou tentar explicar o que Paulo estava falando aqui. Paulo estava falando que
algumas coisas ainda estavam oculto, como nós já temos falado. E dentre essas coisas que estavam oculto, é que Deus já tinha um plano, um ministério também para os gentios, ou seja, nós estávamos também no plano da salvação, ao qual nós já tínhamos comentado isso há algum tempo atrás. Pois bem, acabamos agora o tópico, mais um tópico, e nós já estaremos entrando então no próximo tópico, que é sobre edifício para a morada de Deus. No ponto 1, nós estaremos estudando edifício bem ajustado. No ponto 2, templo santo do Senhor. E no ponto 3, morada do Altíssimo. Pois bem, antes, porém, de nós entrarmos nesse tópico, que é algo importante, maravilhoso, espetacular e necessário de nós estarmos estudando, eu gostaria de apresentar para vocês, para a amada igreja, para aqueles que nos assistem nesse momento ou vão estar escutando, vendo este vídeo, sobre a questão desta imagem. Esta imagem de Deus. Pois bem, ponto 1, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, assim como todas as partes do edifício precisam estar. Talvez você não esteja conseguindo ver muito bem, nos perdoe. Vamos melhorar aqui. Pronto, agora fica melhor. A expressão todo o edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Então, o comentarista aqui ele está nos falando sobre a questão de um edifício que nós já tínhamos falado, daquela pedra angular que serve para poder dar ângulo, ajustar, firmar, segurar toda a edificação, ela nos remete, ela nos leva a crer sobre a questão que é um processo contínuo, assim como nós sabemos que a salvação é imediata, porém a santificação é um processo ao qual nós vamos nos aperfeiçoando em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando até um dia de ser homem e aí chegamos à estatura de varão perfeito, como diz na palavra de Deus, até alcançar a medida completa de Cristo. Então, de nós nos tornarmos um templo santo de Deus. Ponto 2. O templo santo do Senhor. O vocábulo Naum, que designa o interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus, que pertence a Cristo, passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai. Torna-se, assim, morada de Deus no Espírito. Então, nós estamos falando da questão do templo no passado, agora estamos falando da questão do templo santo do Senhor, que somos nós. Então, quando ele está nos falando aqui sobre o vocábulo Naum, que designa um lugar santo, um lugar santíssimo, aí é remetido lá para o Antigo Testamento, lá para o tabernáculo do Senhor, lá para o templo de Israel, ao qual tinha 3 divisões, o pátio externo, que só ali que os judeus podiam entrar, o lugar santo, que só os levitas e os sacerdotes poderiam entrar para poder oferecer sacrifício para o povo, e o santo
Santo dos Santos, que era o lugar também chamado de Santíssimo, a qual só uns poderia entrar uma vez por ano, que era o sumo sacerdote, oferecendo sangue pelos seus pecados e pelo pecado de todo o povo. Aqui ele está nos falando que que era o lugar de encontro do sumo sacerdote. Como o resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe livre acesso. Então, quando ele nos diz que Deus não habitaria naquele templo feito por mãos humanas, e na nossa vida, nós temos esse privilégio de adentrarmos no Santo dos Santos. Afinal de contas, Jesus Cristo veio e fez em nós morada. No próximo ponto número 3, estaremos estudando morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Deus habita em nós por meio de seu Espírito. Tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, o que ele está nos falando aqui? O que nós já temos comentado nesta hora. Que no Antigo Testamento, quando faz a alusão sobre a morada de Deus, ele pega a questão da alusão do tabernáculo, que era o tabernáculo de Israel, depois o templo de Israel, nós já temos comentado sobre isso. Aí ele ratifica, realmente ele confirma o versículo que diz que Deus não habita que Deus habita em nós por meio do Espírito. Por quê? Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas habita em nós, pedra viva, edifício do Senhor, igreja de Deus. Conclusão. A comparação da igreja com o edifício de construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé, a pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então, estamos firmados em Cristo, estamos firmados com base nas promessas, nos testemunhos dos profetas e dos apóstolos e dos profetas. Então, nada disso pode ser revogado, porque corremos o risco de também, assim como a edificação, se mexer na pedra fundamental, na pedra de esquina, na pedra que sustenta toda a edificação cair. Assim pode ser a nossa vida, mas que Deus possa nos guardar e nos proteger, e que estamos nesse processo de santificação, de busca, de caminhada para o céu, e que jamais venhamos a remover ou querer mudar essa pedra principal, esse fundamento, esses ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Já temos chegado ao final de mais uma lição nesta hora, tempo rápido, e foi até bem maravilhoso. Acredito que você aprendeu bastante nesta hora, eu também, e que Deus possa nos abençoar mais e mais nessa lição que nós estudamos hoje, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Na semana que vem, nós estaremos estudando sobre o ministério da unidade revelada. O ministério da unidade revelada. E que Deus possa continuar mais e mais falando aos teus e aos nossos, ao meu coração, aos nossos corações, e como eu costumo dizer, sempre é só vitória. Aleluia. A minha vida está cheia.